tempo que Francisco conseguiu evitar a cadeia. Hoje, no entanto, a polícia conseguiu acabar com a liberdade desse foragido aí, ó. Francisco Gomes Sobrinho, conhecido como Chico do Caju. Esse é o Chico do Caju. Tá vendo assim, né? Idoso, cara de boa gente. Olha, era um dos assassinos mais procurados do estado. Segundo as investigações, ele foi chefe do tráfico na comunidade do Caju durante a década de 70 e teria executado vários desafetos. É aquela coisa, os canalhas também envelhecem. Não é verdade? Olhando hoje um senhorzinho e tal, você pensa, seu Chico, gente boa, rapaz. Puxa a capivara, o histórico da criança, vai vendo. Francisco era procurado pela polícia desde 2009. Ele se escondeu em diversos estados brasileiros antes de voltar para a comunidade Parque São Nicolau, em São João de Meriti, onde foi localizado. Nesta terça-feira, Chico Caju caiu, ó. Olha lá. A gente tem um painel aqui que a gente montou, é isso? Mostrando detalhes do Chico do Caju. É o seguinte, a gente tem a foto antiga, da época em que ele era bicho brabo, aí, ó. Olha lá como é que muda. O tempo ajuda o foragido, tá vendo? O tempo dá uma camuflada, o cabelo fica branco, a face muda um pouco. Chico do Caju rodou. Antes tarde do que nunca. Né não, Marcos Marinho? Me fala mais, boa noite. Falo sim, Hernani, boa noite para você, para todos que acompanham o Cidade Alerta Rio. Olha, o Chico do Caju, segundo a polícia, ele tentava viver disfarçado, estava aí viajando pelo Brasil, se escondendo. Ele afirma, inclusive, que estava aposentado do tráfico de drogas, só que ainda tinha uma conta a pagar, tinha uma conta pendente com a justiça e a investigação da Polícia Civil não parou. Por conta dessa investigação, esse homem acabou preso em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Eu vou conversar agora com o delegado Ângelo Lages, que é o titular aqui da delegacia da Taquara, ele que é o responsável por essa investigação. Delegado, boa noite. Quando vocês chegaram até esse homem lá em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, como é que foi que vocês chegaram até lá? Qual foi a reação dele? Boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite toda a audiência da Record. Ele se mostrou muito surpreso, né? Porque ele já estava foragido há muitos anos. Ele está foragido desde 2009, já são 13 anos foragido da justiça. E no momento da prisão ele realmente afirmou isso. Ele afirmou que tinha se aposentado do tráfico de drogas, mas foi mostrado a ele uma conta que ele deveria pagar. Ele tinha pendente 4 mandados de prisão, todos eles por homicídio, eram 5 homicídios, num total de 64 anos de reclusão, que agora ele vai ter que cumprir. Esses homicídios, como é que ele agia na época em que ele estava à frente do tráfico de drogas no Caju? Eram desafetos, eram traficantes rivais, enfim, o que a investigação apurou? O que a gente sabe é que ele foi uma das lideranças do Caju no final da década de 70, início da década de 80, e que esses homicídios teriam sido praticados nesse período, quando ele era uma das lideranças, e sempre contra desafetos, às vezes pessoas que estavam defendendo ao tráfico de drogas, e ele era o responsável por essas execuções. Ele informalmente pra gente falou que matou mais de 30 pessoas, até chocou a gente, falou isso pra gente, e você vê, nós estamos cumprindo aqui 4 mandados de prisões, e nós percebemos que 8 outros mandados de prisões haviam sido inspirado pelo tempo, né? Pela prescrição. Então você vê que a conta dele realmente era muito grande. Então, quer dizer, apesar dele ter confessado esses outros 30 homicídios, pelos crimes já terem expirado, ele não pode mais pagar por esses crimes? Existe uma coisa chamada prescrição, e como esses crimes foram praticados na década de 70, de 80, ele não pode mais responder por esses crimes, salvo exceção desses 4 mandados, que ainda estavam válidos e nós conseguimos cumpri-los. Delegado, nesse período que ele ficou foragido, como é que ele se disfarçou para tentar fugir da investigação policial? Ele ficou muito tempo foragido, foram 13 anos fugindo da polícia. O que a gente percebeu? Ele praticamente não tinha nada no nome dele, ele não tinha uma conta de celular, uma conta de luz, nada. E ele trabalhava como ajudante de caminhão, conhecido como chapa.
Então ele já tinha os caminhoneiros que ligavam para ele, contratavam o serviço dele, ele vivia viajando no Brasil sem documento, sem nada, para evitar ser identificado. Então ele vivia a maior parte do tempo viajando, o que dificultava a sua localização. Mas ligavam como? Porque ele não tinha telefone no nome dele, né? Ah, mas ele tinha um telefone cadastrado em nome de outra pessoa, entendeu? Então ele usava esse telefone, um telefone pré-pago com o CPF de uma outra pessoa que ele usava para receber ligações. Ok. Obrigado, delegado Ângelo Lages. Portanto, aí, olha, o criminoso aí ficou muitos anos foragido da justiça, tinha um esquema aí para não ser encontrado, viajava para lá e para cá, mas acabou preso, Hernani. Exatamente. Do Marcos Marinho, eu vou direto pro Diogo Menezes, porque o filho